nessa, né? São 14 horas e 1 minuto. Começa aqui mais um programa Salutes dessa segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. O programa Salutes foi criado há quase 9 anos, falando com praticamente uma premonição. Em 2009, eu comecei a fazer um programa sobre acupuntura, sobre as medicinas ancestrais e fazendo uma ligação do que há de mais novo para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos sempre aqui que saúde, qualidade de vida e bem-estar é uma coisa só. Você não pode ter saúde se você não ter consciência de você mesmo, do que você está fazendo aqui, quais são os seus predicados, os seus predicados não muito bons que precisam ser transformados, nunca combatidos diretamente. Enfim, isso em 2009. E a prática, nós temos visto pela evolução da física quântica, das terapias novas e modernas, baseadas em frequências, em informação, em neuroquímica, avançando muito nesse caso, então realmente se baseando em medicinas ancestrais, sobretudo a medicina tradicional chinesa. A medicina trabalha com a quântica, com informações e etc. Então o programa Salutes, eu me orgulho disso, praticamente fez uma premonição do que estava acontecendo, né? O que está de mais moderno se unindo ao que há de mais ancestral e antigo. E criando uma terceira coisa, né? Que é o mais importante. Não é nenhuma coisa só que é mais importante ou outra, como as pessoas às vezes ficam brigando sobre conceitos. Né? Os conceitos se somam, mas as visões não podem ser unilaterais, ela tem que ser multifatorial. Né? Na minha pós-graduação sobre psicopatologia, eu brincava muito, porque a gente ouvia um geneticista, ouvia um freudiano, vinha cada um defendendo a sardinha para o seu lado, ou a brasa para a sua sardinha, como o queiram. E todos estão certos, né? Toda a interpretação está certa. O que vai determinar o que mais funciona é a soberanidade, se é que existe essa palavra, que o soberano, que é o paciente. É o paciente e a sua história de vida que vai falar o que funciona. Na verdade, tudo funciona. E voltando nesses congressos, eu falava assim, eu quero ouvir um pai de santo, eu quero ouvir um frade, eu quero ouvir Sabe, nós somos multiculturais, todos eles têm umas explicações e tudo funciona na verdade. Essa é a grande visão do programa Salutes, que é um programa que visa estar sempre em ressonância com a própria vida. 14 horas e 4 minutos nesta segunda-feira, dia 17 de julho de 2017. Você sabe o que é não localidade? Consciência não local, consciência local, cocriação da própria vida, cocriação e se harmonizando com o universo, mudar sua própria realidade. Tudo isso é previsto pela terapia de homeostase quântica informacional. Na verdade é muito mais do que isso. Eu estou fazendo um breve resumo apenas para apresentar a pauta de hoje, que eu tenho o prazer de receber aqui uma colega, uma amiga praticamente, que eu a conheci nos congressos internacionais que participavam. Eu via umas pessoas falando em inglês, dando aula em inglês, e tinha uma tradutora que parecia uma mosquitinha atômica, uma metralhadora ambulante. Como é que pode traduzir dessa maneira? Mostra esse sorriso aqui, Xereca, por gentileza. A mosquitinha atômica. É a primeira vez que alguém me chama de mosquita atômica. Já me chamaram de ratinha atômica. Ratinha atômica, mas mosquita é a primeira vez. Sempre tem uma primeira vez, né, Cida? Exatamente. A Cida, eu fui conhecer ela na cabine, né? Porque eu falei, nossa, você lembra disso? Faz tempo, né? Faz tempo. Aí eu falava assim, nossa, mas como é que você consegue, né, fazer uma tradução? Porque praticamente a pessoa estava falando, ela traduzia, e a pessoa continuava falando na mesma velocidade, e ela continuava traduzindo. Meu conhecimento de inglês é parco, mas eu percebo mais ou menos o que está sendo traduzido, e não era um raciocínio, na verdade, era toda uma tradução literal. E a Cida, Isa, explica pra gente como é que você faz esse tipo de tradução tão rápida. Já faz, deixa-me ver, 18 anos que eu faço tradução simultânea.
Eu, na verdade, comecei como professora de inglês, né? Eu comecei há muitos anos ouvindo música em inglês, me apaixonando pelo inglês. Depois morei nos Estados Unidos, passei vários anos dando aula até eu passar para a tradução simultânea. Aí eu fui fazer curso, me especializar e fui para a tradução simultânea. E é uma habilidade, as pessoas me perguntavam muito, o que precisa para fazer tradução simultânea? Tem que nascer tradutora. Eu comparava a qualquer outra qualidade, por exemplo, pintura. Você gosta de fazer, você acha que você consegue fazer, aí você vai estudar, vai se especializar, vai praticar, e aí você vai ser tradutora simultânea. É a mesma coisa. Nós estamos transmitindo ao vivo por www.alltv.com.br, alltv.com.br. Você que está acompanhando o nosso programa ao vivo também pode participar por duas páginas do Facebook. A minha particular, facebook.com/baldan.joãocarlos ou facebook.com/altvbrasil, ok? Vocês participam e podem mandar seus comentários, perguntas, sugestões, podem mandar até crítica, mas de preferência, pode ser também, a gente recebe as críticas aqui sem qualquer problema. O único problema da crítica é quando ela é temperada pela maldade. Quando ela é temperada pela melhora, com uma crítica de sugestão, visando melhor, seria muito bacana. A Cristina, a Romina Soma entrou, Isabel Cristina, James Eduardo, meu diretor entrou aqui, seja muito bem-vindo, diretor. Acompanhe. Mas agora sim, boa tarde, Cida Isa, seja muito bem-vindo. Cida Isa Vieira. Seja muito bem-vinda ao programa Salutes, é um prazer receber a Cida, porque além de colega, de amiga, dos cursos, a gente sempre tomou café junto, é uma pessoa que eu respeito muito e ela hoje trabalha com a terapia de homeostase informacional. Homeostase quântica informacional. Quântica informacional. Exato. Como é que você tomou contato pela primeira vez com o professor Sérgio Secato e como é que foi o teu conhecimento em relação à homeostase quântica? Antes até, você é uma pessoa espiritualista que sempre já tem uma prática, inclusive de yoga, se não me engano. Isso, exato. Né? Então conta um pouco da tua história de busca espiritual até chegar à homeostase quântica. Foi ótimo. Eu venho já realmente, como você falou, Baldan, nessa busca, né? Eu trabalhei estudei yoga, pratiquei, fiz parte de muitos retiros, né? Sempre assimilando toda aquela informação, todo aquele ensinamento dos mestres. Uhum. E foi maravilhoso. E a partir daí eu fui procurando outras terapias alternativas. A minha busca era achar algo que eu gostasse e me sentisse parte para praticar, como terapia alternativa. E nessa busca eu me formei em algumas. E tentei praticar, mas sempre achava que não era bem isso. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E uma coisa que faltava às vezes é quando eu pensava, nossa, tem que estudar 10, 15 anos essa terapia para eu poder achar que eu estou apta a fazer essa terapia. Eu olhava e falava, mas será que esse é o único caminho? E no final de 2011, uma amiga me indicou o curso com o Sérgio Secato. Para fazer o curso? Para fazer o curso básico, que é o nosso primeiro curso, se você quer praticar para você mesmo, né? Para você se aplicar a técnica, para você melhorar, para você se equilibrar. Autoconhecimento e autoequilíbrio. É o que nós falamos que é a homeostase quântica informacional. Então, para isso, você começa com o curso básico ou com um atendimento, né? Se você não quiser fazer o curso básico, faz um atendimento para abordar uma questão específica que você queira modificar, que você queira resolver, né? Que você queira mudar na sua vida. Muito bem, no final de 2011 eu fui a uma aula com o Sérgio e terminou a aula e eu achei. A impressão que a gente tem quando assiste às palestras do Sérgio Secato parece, não é exatamente isso que você está dizendo, né? Parece que ele consegue somar determinados tipos de informação de várias áreas, né? O que a gente busca aqui um pouco também nos Salutes, né? Na verdade, é falar o que a gente falou aqui na abertura. Tudo tem a sua verdade, né? E o Sérgio consegue fazer esse tipo de associação, de união, né? Basicamente,
principalmente nós fazemos integração da nossa terapia com qualquer outra prática. Seja ela terapêutica, seja ela religiosa, qualquer outra prática, nós vamos integrar. Nós nunca vamos excluir, né? Excluir. Por exemplo, uma pessoa que está sendo tratada com câncer, não faz sentido, não faria sentido a gente descontinuar a medicação enquanto pesquisamos as informações na consciência dessa pessoa que geraram a patologia. Então, o trabalho é sempre integrativo. Você toma seu remédio para pressão alta, faz sua prática, seja ela em qual nível de estado de consciência for, se a gente está trabalhando, por exemplo, no físico ou no vibracional, não importa, a sua terapia, o seu remédio, a sua medicação, você continua. E nós vamos então trabalhar no que a gente vai falar bastante aqui, que é a informação. Aliás, isso também é uma prática nossa, que fazemos sempre no consultório também, viu, Cida? As pessoas geralmente perguntam, mas eu deixo de tomar o hipertensivo, eu deixo de tomar o antialérgico, eu deixo de tomar... Eu falo, olha, primeiro, não fomos nós que colocamos aquele remédio na vida da pessoa. E eu não me sinto absolutamente à vontade para retirar nada. O que eu sugiro, oriento, eu falo, olha, fale com o seu médico, tente desmamar paulatinamente, toma um dia, toma 2 dias, um dia pula, toma 2 dias, um dia pula, conversa com o seu médico, veja como é que você se sente, porque tanto a homeostase quântica quanto a própria terapia neural faz com que os conteúdos voltem à tona. E aí você trabalhando isso, você vai criar uma independência, principalmente em relação aos homeopáticos, os alopáticos, quero dizer, que tem uma conotação de uma ativação, de um tratamento muito mais de resultados do que de causar atuar na causa. Você também sente isso, né? Sim, perfeitamente. Inclusive, Valdão, se você começa a praticar ou a utilizar qualquer outra técnica ou terapia, integrando com a medicação, você vai perceber que a medicação vai ficar em excesso. De repente você começa a sentir que a pressão, por exemplo, que era alta, está baixando demais. Então, em conjunto com o médico, com a pessoa que está cuidando desse cliente, vai diminuir a dosagem, até como você falou, até desmamar completamente. Exatamente. E você pode falar um pouco dos seus principais ganhos que você teve com esse primeiro contato com a homeostase lá em 2011? Sim. Como eu te falei, eu fazia muitos retiros, Retiros de yoga, eu adorava retiros de yoga. E as outras terapias também que eu praticava. E o que é que eu percebia, Baldan? Basicamente, eu percebia ficar em 3, 4 dias, 5 dias de retiro, voltar desses retiros num estado de consciência muito bom, Voltava em paz, voltava equilibrada, sentia o meu eixo, o meu interior equilibrado. Aí eu voltava para São Paulo, porque a gente vai para um retiro, mas a gente volta para São Paulo, É verdade. A gente vai para o retiro, mas volta para todos os problemas que a gente deixou aqui quando a gente foi. Aí eu voltava para para São Paulo, para as minhas coisas, minha vida, o trânsito e trabalhar. E os primeiros dias eu conseguia manter aquele estado de consciência. Mas eu percebia claramente que paulatinamente eu ia perdendo aquele estado de consciência. Ia desestabilizando. Desestabilizando. Inclusive, por exemplo, se você volta de um retiro e traz as músicas de lá e ouve no carro, no trânsito, os primeiros dias você entra em ressonância com aquele estado que criou, no retiro, e você sente as mesmas coisas. E depois, com o tempo, parece que você já não consegue mais. O que acontece? Como houve muita inserção de positivo durante o retiro e não houve eliminação nenhuma do que a gente chama de emoções negativas, informações negativas, conforme a gente entra em contato de novo com as mesmas coisas que a gente vivia, a gente retoma esse estado, Retoma as informações negativas. Exatamente, você volta para o mesmo padrão. E voltando para o mesmo padrão, aquele estado vai se perdendo. E eu questionava sempre por que eu não consigo manter o meu padrão de equilíbrio. E eu achava que era eu, Assim, o problema sou eu, Por que eu não pratico direito? Por que eu não faço direito? Por que eu não mantenho o meu padrão de equilíbrio? E isso a gente percebe
na maioria das pessoas. As pessoas que têm muitas práticas, elas sustentam por um tempo enquanto você está praticando. Você está inserindo o que a gente chama de positivo, dessa prática boa, está inserindo. Enquanto você está inserindo, vai mantendo um certo estado de equilíbrio, não é? Mas se você para de inserir, volta, como você falou, ao padrão anterior. Isso que a Cida está falando é uma coisa de absoluta importância em relação a nós, terapeutas que trabalhamos com várias linhas, que é o meu caso, e de tantas outras pessoas, de tantos outros terapeutas, que na verdade é experienciar a prática e a técnica que você sugere. Então, eu sou paciente de acupuntura, eu sou paciente de terapia neural, também pratico homeostase quântica, ortobiomolecular, desintoxicação de metais, vírus, bactérias, todas as coisas que a gente trabalha com nossos pacientes, nós também experienciamos, o que nos dá uma grande prática e certeza assertiva do que nós realmente estamos trabalhando com os nossos pacientes, com as pessoas que nos procuram. Você também sente isso, né? Sim, sim. E você faz uma coisa maravilhosa, né, Valdão, que é a integração. Pegar todas as técnicas maravilhosas que você conhece, que você tem, pegar a homeostase quântica informacional, integrar e viver tudo isso, né? Como você está falando. Sim, Eu, pessoalmente, como eu sou estudiosa de homeostase quântica, sou a terapeuta em homeostase quântica, eu uso a homeostase para a mudança da minha realidade. Voltando lá em 2011, você conseguiu então se estabilizar depois dessa vinda de um retiro de yoga, aí você se estabilizou, aí você falou, opa, esse negócio funciona, deixa eu ver melhor isso. Isso, depois dos vários retiros de yoga que eu percebia essa não capacidade de manter o meu estado, não é? Embora fosse maravilhoso, conheci a homeostase quântica e percebi uma visão diferente, uma abordagem diferente, um paradigma. A palavra que eu uso é um novo paradigma para esse equilíbrio interno. Primeiro, você pode tudo, você é capaz de tudo. Todas as informações já existem e você pode acessar todas essas informações. Na verdade, você é tudo. O que acontece é que nós temos vários ruídos, como eu chamo, no meio do caminho. Nossa consciência não está expandida a ponto de eu conseguir imediatamente acessar tudo. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar nesse nível informacional para eliminar os ruídos, para expandir minha consciência e você já é tudo, eu já sou tudo, você já é tudo. Você já tem todo o conhecimento que existe no universo. Apenas a gente não acessa, né? Parece que a gente perdeu aquela capacidade natural de acessar todo o conhecimento que já existe, que já é, né? Que nós já somos. O princípio da holografia, Walter. O princípio da holografia é a parte está no todo, o todo está na parte, não é? O Paulo Xerec está monitorando a nossa suíte por onde, Paulo? Ele desapareceu ali do vidro, eu falei, não vou nem falar nada. Você é genial, você é genial. O Paulo Xerec é genial, realmente. Eu não vi ele no vidro ali, mas ele está movimentando tudo pelo celular, é isso? Não? Então, bacana. Parabéns. O Paulo Xerec é fantástico. Aliás, também eu quero agradecer o James Eduardo Brown, que agora virou diretor. Eu não sabia, eu ganhei um diretor hoje, depois de 8 anos, a Cida conheceu o diretor, James Brown, responsável pelo nosso cenário virtual aqui. Eu quero agradecer uma série de pessoas que estão fazendo comentários aqui na nossa página, Rose Lima, Dr. José Lopes Fernandes Neto. José, tá devendo a nossa gasolina, hein? Pensa que eu esqueci, não. E vocês podem fazer comentários, perguntas, críticas e sugestões pela página do Facebook. Muito bem, a partir do momento então que você se estabilizou, começou a se estabilizar melhor naquele estágio em que você se equilibrou melhor nos retiros e tal, aí você falou, opa, eu acho que eu quero começar a atender dessa maneira. Foi assim que você resolveu fazer o curso de terapeuta? Foi. Quando eu fiz o curso básico, que eu percebi que era realmente o que eu gostaria de continuar fazendo, pela capacidade que eu senti dessa técnica de promover o autoequilíbrio. Aí eu fui embora, né? Eu fiz o curso básico, o curso de formação com o Sérgio Secato, que é um curso mais longo, em que ele nos prepara para atender, não é? Para ser terapeuta. Inclusive, a
a maior exigência do Sérgio nesse curso é que você mude o seu estado de consciência durante o curso, senão você não receberá o certificado para atender. Porque é como você falou, Valdão, vivenciar, não é? Eu vou vivenciar e eu vou equilibrar as minhas informações, mudar o meu estado de consciência, mudar o meu padrão consciencial, mostrar essa mudança para que eu possa ser uma terapeuta e eu possa ajudar o meu cliente, né? Eu estou me ajustando aqui, tem alguns comentários aqui, eu já vejo já aqui. Eu prometo que eu vou ver já, assim que eu me achar aqui, porque tem várias páginas aqui e eu fiquei meio perdido aqui. Bom, mas de qualquer maneira, como é que você consegue avaliar, Cida, ou o próprio Sérgio, durante o curso, como é que você avalia que a pessoa realmente está tendo uma mudança de consciência, Cida? Quando nós temos problemas no nosso dia a dia, Valdão, tudo isso, esses problemas, eles são criados pela nossa própria consciência, né? Pelas informações que nós chamamos de consciência, né? O que é consciência na nossa visão? Consciência é um conjunto de informações que cria uma realidade específica. Qualquer coisa que está acontecendo comigo está sendo criada por esse conjunto informacional, que é a minha consciência. As pessoas, no geral, têm vários problemas, seja no campo financeiro, no campo emocional, relações humanas, problemas físicos, doenças. Conforme vamos estudando e trabalhando, como nós percebemos o equilíbrio das nossas informações na nossa consciência, através do equilíbrio da minha realidade, através do equilíbrio do meu mundo externo, porque é o interno que cria o externo, tá certo? É revolucionário esse conceito, absolutamente revolucionário. Pessoal, eu quero aqui agradecer as pessoas que estão acompanhando o nosso programa aqui, o Dr. José Lopes Fernandes Neto, como eu disse, que está devendo a gasolina, Vanessa Ribeiro, Luiz Carlos Fornazieri, nosso colega, o Ivan Furnari, Marlete, Marina Nardelli, Solane Vieira, Lídia Costab, Tânia Fácil, Maura Cândia. Estão acompanhando o nosso programa aqui ao vivo. Vocês podem fazer questões pelo nosso Facebook. Muito bem, aí você estabelece que as pessoas realmente mudaram de consciência a partir do momento que determinado tipo de fato, tipo de situação ocorre, que é recorrente, ocorre novamente e não consegue desestabilizar a pessoa. Esse seria um dos parâmetros para avaliar a mudança de consciência, Cida? Esse é exatamente um dos parâmetros. E você falou uma coisa muito interessante. Então, um padrão recorrente que acontece e não desestabiliza mais a pessoa, esse mostra realmente a mudança de estado de consciência. Vamos supor, Valdão, uma pessoa que sofreu muita rejeição na infância. Que é muito comum, Que né? é muito comum. A infância, a adolescência, a escola. Então, essa pessoa acumulou rejeições dentro de si. No geral, ela vai criar situações em que ela será rejeitada. Porque é isso que ela tem, são essas informações que ela tem na consciência e é isso que ela vai criar. Se ela trabalhar essas rejeições da infância, e é isso que nós chamamos de trabalhar no nível informacional. Ela trabalhar todos os traumas, tudo que ela viveu que causaram essas rejeições, ela para de criar situações em que ela vai viver rejeições novamente. E também pode acontecer até de ela passar por uma rejeição e perceber que aquilo já não a incomoda, né? Porque nós dizemos com homeostase, me incomodou. Se me incomodou, tem padrões, tem informações aqui dentro que eu devo trabalhar, né? Porque o outro faz o que a consciência dele, o melhor que a consciência dele permite, né? Se me incomodou, o problema não está no outro, o problema está em mim. Eu tenho informações internas que me permitem, que entram em ressonância com aquilo que foi feito e por isso eu me incomodo. A história da ressonância é uma coisa muito importante, porque nós que trabalhamos com a medicina vibracional, com a ortobiomolecular, trabalhamos sempre com frequência, obviamente. E a gente percebe, se você criar
um estado interior, uma determinada frequência, ela tende a se juntar com a frequência externa. Isso é muito interessante. É isso mesmo, né, Cida? Aquele conjunto, né, voltando um pouquinho, aquele conjunto informacional do qual eu falei, ele vai criar uma frequência para mim, Baldan. Eu funciono nessa frequência. Se eu tenho medo, eu estou na frequência de medo e eu entro em ressonância com todas as pessoas que têm medo, com todas as consciências de medo. Se eu tenho rejeição, enfim, qualquer outro sentimento, eu estou nessa frequência. Nós somos nós somos seres, né, com muitas emoções e muitas emoções negativas e vamos vibrando e vamos ressoando nessa frequência. E quem estiver na mesma frequência, eu estou ressoando com elas. Um exemplo muito fácil, né, muito comum é assaltos. Por que eu sou assaltada? Porque eu tenho informações na minha consciência, por exemplo, medo de assalto. Se eu estou com medo de assalto, então eu entro em ressonância com, né, os assaltos. Então eu acabo acabo atraindo, né, para um assalto, por exemplo. Acabo sofrendo aquilo que eu mais tenho medo. Tem um internauta, o Fernando Garrido Prandini, escreve o seguinte: corpo, mente e espírito, se um deixa de sentir a realidade, o resto também reage como uma parte. Sentir na pele é importante para o todo. Quem não tem cicatrizes não tem histórias para contar. É isso mesmo? Baldan, você lembra que eu te falei que nós vamos trabalhar com mudanças de paradigmas aqui, não é? Essa é uma delas. E a gente até estava conversando antes sobre o aprender pela dor. Claro que aprender pela dor claro que a dor é importante também. Se não houver outra forma de aprender, então aprender pela dor é muito importante. E sempre foi muito importante. A gente vem aprendendo pela dor há muito tempo, não é? Por que a dor nos ensina? Porque a dor, ela cria estado alterado de consciência, né? Chega uma hora, sabe quando a dor é muito grande, Baldan? Ela chega a um ponto em que você se entrega. Se entrega. E é nesse momento que acabam acontecendo as melhores coisas. Exatamente, né? Porque você não está mais controlando. Uma das grandes dificuldades nossa de entrar no fluxo, a maior de todas, né, é o controle. A gente quer controlar tudo. Quando a dor é tão intensa que o controle cai, então a gente entra em estado alterado de consciência. Qual é a nossa pergunta? A nossa pergunta é: será que eu posso entrar em estado alterado de consciência sem tanta dor, sem precisar passar por tudo isso? Será que eu posso entrar em contato com essa não localidade? Lembra você falando agora um pouco da consciência local e consciência não local? A consciência não local é um estado de consciência que não está sujeito às leis da matéria, de tempo e espaço, onde tudo já existe, o todo. Será que eu posso entrar em contato com esse todo de uma forma menos dolorosa e mudar a minha realidade a partir daí? Essa foi a minha busca durante muito tempo. Esse negócio de ficar sofrendo para mim estava doendo demais, o sapato estava pequeno demais. E sabe uma outra coisa, Baldan? Tudo que você observa tende a se tornar realidade para você, diz a física quântica, né? E eu procurei isso, eu procurei uma forma de poder mudar sem tanta dor, sem ter que sofrer demais. Então eu encontrei com homeostase quântica informacional. Isso é muito interessante, esse depoimento que você está dando, Cida, porque é o que o Jung também acabava falando, sempre falou isso, por exemplo, das sincronicidades, né? O Jung fala da sincronicidade como assim: eu penso numa coisa, eu vibro uma coisa e isso tende a acontecer. Exato. Né? Encontrar exatamente. uma pessoa que você pensou, você imaginar algo que você gostaria que acontecesse, e tanto positivo quanto para o lado negativo, como você disse. As pessoas falam: você tem medo de assalto. Outro dia eu estava parado numa rua aqui perto, vindo para cá. A pessoa parou do meu lado, baixou o vidro e falou: levanta o vidro, porque tem muito assalto aqui. Eu olhei aquilo, estava com o vidro aberto, o computador do lado da máquina. Não estava absolutamente sossegado, nem imaginando a história do assalto. Ela me colocou aquilo, eu comecei a fechar o vidro. Aí eu falei: não, esse medo não é meu, eu estou comprando uma coisa que é dela. Ela está vendendo o medo de assalto, porque aqui é perigoso.
para mim não é perigoso, eu estou lá tranquilo e você pode passar em lugares mais perigosos possíveis e imagináveis. Se você não vibrar naquela frequência do perigo, do medo, você acaba não atraindo esse tipo de situação. Exatamente isso. É exatamente isso. E aquilo que eu observar é aquilo que vai acontecer, que terá a tendência de acontecer para mim. Por quê? Se eu olho para o medo, se eu olho para o assalto, o que é que eu estou vibrando? O que é que eu estou ressoando? Eu estou ressoando medo e assalto. Se eu só penso em crise, só falo em crise, só ouço notícias de crise, o que é que eu estou ressoando? Ressoando com a crise. E isso, o que nós dizemos é que eu estou co-criando a crise. Cada dia mais eu crio crise, cada dia mais eu crio mais medo. Eu lembro de uma declaração de Madre Teresa de Calcutá que eu achei belíssima e eu sempre menciono. Não me chamem para uma passeata contra a guerra, porque eu não irei. Mas me chamem para uma passeata pela paz, porque para essa eu irei. Percebe a diferença? Isso a gente percebe também, Cida, me permite um comentário, na área da saúde é a mesma coisa. Dia Mundial do Diabetes. Dia Mundial da Hipertensão. Aliás, os programas todos, né? Eu tenho que fazer crítica, porque nós fazemos um programa sobre saúde. O Salutes é um programa de saúde. Até falamos de patologias, mas falamos como tratar, como resolver o problema. Enquanto que, inclusive, a cabeça da instituição médica hoje, infelizmente, ela é muito mais focada na patologia, na doença, do que na cura, no tratamento. Exatamente. Em muitos casos as pessoas falam, não, mas o que eu tenho? Eu quero saber o que eu tenho. Se é uma gastrite, se é um problema de acidez erosiva, se é uma úlcera. Eu falei, nossa, você quer saber o nome para quê? A gente trata indivíduos, a gente trata pessoas, não tratamos doenças. E, infelizmente, ainda, né, nós temos um foco muito grande no tratamento do sintoma. Da sintomatologia. Da sintomatologia. E as causas, o que é que está causando essa doença, esse problema, essa questão que eu estou vivendo. A busca da homeostase, esse novo paradigma que a homeostase traz, é trabalhar justamente na causa ainda mais sutil do que a energia. Então, se a gente pensar que nós temos um corpo físico que é denso, a densidade maior, não é? E que nós temos um corpo sutil, que é vibracional, energético, mas que a ciência hoje, através da física quântica informacional, diz que tem um nível ainda mais sutil, né, da qual tudo isso surge, ou do qual tudo isso surge, que é a informação. Tem a informação gerando a energia, gerando a matéria. Então, para nós da física quântica e da homeostase quântica informacional, onde estão as causas do meu problema, seja ele qual for, não é? Está na informação. Se eu trabalhar nesse nível informacional e eu mudar esse nível informacional para sair dessa negatividade, como você mencionou, para ir para um estado positivo. Se eu estou com as minhas informações positivas, qual é a minha tendência? Que tipo de realidade eu vou criar? Vou criar uma realidade o que me chama a atenção, mais positiva. O que me chama a atenção, o que você está falando, o que você está explicando, Cida, é interessante porque eu creio na mudança da informação. Entretanto, eu creio também que essa informação vai causar menos estrago, ou terá outro tipo de estabilização ou estabilidade, ou ocasionar outro tipo de realidade a partir do momento que tem uma transformação da consciência, porque só gerando uma informação diferente, sem transformação da consciência, segundo penso, não será o suficiente para mudar a realidade. Estou certo ou estou errado? Sim, Valdan. Essa transformação da consciência da qual você fala, ela acontece a partir da mudança das informações na minha consciência. Agora, vamos supor, por exemplo, eu tive tantas rejeições na minha vida, causando autorrejeição, que eu crio e desenvolvo uma artrose nos meus joelhos, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar toda a questão de rejeição, de autorrejeição, de falta de aceitação do meu corpo, de
inflexibilidade, de falta de capacidade de pedir ajuda, de dureza. Então tem uma série de informações que a gente vai pesquisando e eliminando, até que essa dor, esse problema desaparece. E aí fica claro que meu estado de consciência mudou, porque eu mudei a criação da minha realidade, eu mudei a minha realidade externa. Quando eu mudo as informações, eu mudo exatamente essa consciência da qual você fala. Sim, a mudança externa ela só acontece a partir dessa mudança de consciência, que para nós é a mesma coisa que dizer mudar as informações na minha consciência. É que por conta disso, que eu estou com algumas páginas em aberto aqui, tem um comentário do Prandini de novo, do Fernando Prandini. Ele fala que a dor é um estado onde o espírito tenta entender o que acontece com o corpo. Quando os dois entram, corpo e espírito, em concordância, a alma codifica e grava. Assim que se faz o aprendizado. Está correto isso? Sim. Se ele diz que está correto, e eu concordo que está correto. E agora o que eu acho que a gente pode trabalhar em conjunto para facilitar esse aprendizado é eliminar tudo que eu chamo de ruído, não é? Essas informações, porque muitas vezes a pessoa fica repetindo o mesmo padrão de dor uma vida inteira. Porque se não mudar a consciência, ele acaba se repetindo. Sim, né? A gente vê isso muito, inclusive, nas avaliações que a gente faz em terapia neural. Terapia neural entra também no sistema neural, vai direto e avalia a gente chama da história de vida do paciente. Terapia neural é maravilhosa. Ela é maravilhosa a partir do momento, como na acupuntura, como na homeostase quântica, onde você chega na ferida, no centro da ferida. Se você não chegar no ponto, você pode aplicar qualquer coisa que for, até medicação alopática, e não vai resolver, porque você não está chegando no âmago da história da pessoa. Por isso que a experiência do terapeuta é importante, a vivência do terapeuta, a aplicação, a autoaplicação, o autoequilíbrio, de modo que você possa atuar desta maneira junto ao nosso indivíduo que nos procura, o nosso paciente, nosso colega, enfim, as pessoas que nos procuram. O que me chama a atenção Cida, né, que você estava falando do controle. Às vezes a gente precisa abandonar essa tendência de querer controlar, e todos nós temos, eu inclusive, né? Você quer controlar o que vai acontecer, como se a gente tivesse... às vezes a gente acorda um dia, tudo programado, de repente vira tudo. Né? Você fala, nossa, eu vou fazer um negócio, aí você vai, tem que fazer outro, quando você tinha que ver, mudou toda a tua dinâmica. Exatamente. E aonde fica essa história de controle, de querer plantar uma informação e chegar na não localidade que acaba mudando tudo? Sim. O controle eu acho algo bastante sutil, porque a gente precisa de controle, né? Como é que eu vou levantar cedo? Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou ter essa consciência de chegar na hora em determinado local? Mas a gente... Quer me parecer, Baltão, que a gente confunde um pouco o controle e não entramos no fluxo, não é? Os ensinamentos falam tanto desse estado de fluxo, entrar no estado de fluxo. Nós vamos passo a passo. Por exemplo, qual é a minha capacidade de receber um problema, de ter, de repente, a visão e a informação de que aquilo que eu queria, que eu tinha planejado, não deu certo e não dá certo, deu tudo errado. Qual é a minha capacidade de ser flexível frente a essa situação? Qual é a minha capacidade de dizer, tá bom, não tem problema, isso não dá certo, então vamos ver agora de que outra forma eu vou fazer. Essa mudança de consciência só acontece quando a gente vai trabalhando todos os nossos padrões, a gente vai trabalhando as nossas questões, as nossas raivas, os nossos medos, as nossas incapacidades de lidar com o desconhecido e assim por diante. Eu vou procurando esses padrões, essas informações, como a gente chama, né, informações negativas, vou eliminando, porque com a homeostase quântica nós trabalhamos com um processo que nós chamamos de eliminação da informação, tudo isso baseado na física quântica, né? E conforme eu vou
mudando esse conjunto informacional, eu vou ficando cada vez mais flexível, né? Para perceber que tudo é um movimento, tudo é incerto. Aliás, o que nós mais temos no mundo é incerteza, né? A certeza é menor, na verdade. E aí, quando você acessa a não localidade, você está acessando praticamente o que os religiosos chamariam de Deus, do mundo sagrado, do mundo arquetipal, dos psicólogos, enfim, seria praticamente a origem de tudo? Exatamente. Essa não localidade recebe os mais diversos nomes. Não tem importância, cada um dá o nome que quiser essa não localidade. Nós temos um acesso a essa não localidade até, às vezes, próximo de nós, só que a gente não via com esse nome, não sabia com esse nome. Então, eu sempre digo assim, sabe aquela mãe que está em casa e diz assim, preciso falar com meu filho. Como é que essa mãe recebeu essa informação? E ela liga para o filho está precisando de ajuda, não é? Como é que ela recebeu essa informação? Essa informação não veio pelo fio de telefone, ou seja, não veio através de um deslocamento no tempo e espaço, veio através de uma intuição, veio através dessa conexão com a na não localidade, entrou em contato com o todo e recebeu essa informação. Não é? A meditação também nos coloca em conexão com o meu eu interno, o meu maior, com esse todo, com esse que é a não localidade. A homeostase buscou, o Sérgio, né, com a homeostase, desenvolveu o que nós chamamos de códigos quantizadores na homeostase quântica informacional, que são palavras, trabalhamos com signos, para acessar essa não localidade em estado de consciência no nosso dia a dia, sem precisar estar em estado alterado de consciência, sem precisar ter nenhum tipo de ritual. Esse foi o grande desenvolvimento do Sérgio, facilitar através dos códigos quantizadores esse acesso à não localidade, porque é lá nessa não localidade que estão as minhas informações, que são a minha matriz e que criam, não é? Vão numa cascata descendente, criando a minha realidade. Aliás, por falar nisso, eu pratico dirigindo na marginal, no trânsito, entre um paciente e outro, às vezes até pedindo intuição e pedindo informações mais adequadas para tratar determinada pessoa que está com o verdadeiro universo na nossa frente. Tá certinho, né? Tá perfeito. É exatamente isso. Não precisa esperar para fazer tal hora, de tal forma, não. Você usa o código quantizador, usa os decretos, que nós trabalhamos através de decretos, faça na hora. Na hora que acontecer qualquer incômodo, qualquer desconforto, qualquer sentimento negativo, faça nessa hora, não deixe acumular. Como nós falamos, o problema não é sentir. Sentir, ok. O problema é que nós aprendemos, com o passar dos séculos, a sentir e guardar. E ficar esse registro, não é? Esse arquivo fica aqui na nossa consciência. Você está me fazendo me lembrar uma situação bastante interessante que aconteceu com Gandhi, segundo dizem, né? Que a pessoa chegou para assassiná-lo, chegou perto e deu um tiro nele, né? Disse que naquele momento, segundo ele, falaram testemunhas e tal, ele perdoou exatamente naquela hora, se desligando daquela situação. Porque ele não queria ter nenhum vínculo com aquela alma ou aquele espírito que estava fazendo aquilo com ele. Mais ou menos isso. Essa história é contada, é verdade. É a sabedoria nata do Gandhi, né? Que é uma pessoa absolutamente sábia. Ele sabia que se ele levasse... Se vinculasse, né? Ele teria o que se chama de karma, não é? É uma ação que ele teria praticado e que levaria essa informação e que ele teria que depois trabalhar com isso. A partir do momento que ele perdoou, ele não entra mais, não tem mais essa informação, não entra mais em ressonância. Ele não tem mais essa informação na consciência dele. Eu quero agradecer a Tereza Cristina, que está divulgando aqui para várias pessoas na lista dela aqui, vários comentários, colocando o nome de pessoas amigas ali para curtirem o nosso programa, assistirem inclusive. Muito obrigado, viu, Tereza Cristina? Eu peço para o meu amigo Xerec colocar nossos GCs aí, porque nós estamos já chegando quase ao final do programa. Eu não falei nada dos nossos GCs, por gentileza. Pode começar, Xerec, escolhe você. WhatsApp 11 977 19 2266, esse é o
WhatsApp para marcar consultas, tá? Pode marcar, se informe, fala quem é, o horário, os dias. Loja virtual você encontra diversos materiais, equipamentos para terapeutas, mas também para uso na sua casa. Também consumidor final, inclusive o Hidrovitalis, que é um que faz detox de metais, tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, por intermédio de eletroforese, que é um equipamento onde você coloca os pés numa água com sal, e ele funciona ali, tem 9 programas, mesmo o mini tem 9 programas, o grande tem mais de 3.000 programas, que é mais indicado para terapeutas que sabem o que estão fazendo, mas de qualquer maneira para tirar as toxinas do nosso organismo. Tem mais, Chico, de GC? Tem mais. Instagram, @jcbaldão.com.acupuntura. Deve estar voltando para o ar, porque o Instagram fez uma bobagem, me tirou do ar. E eu não queria voltar mais, né? Não volto mais. Me tirou do ar. Há 9 anos no programa, tem quase 3.000 acessos no YouTube, tem o site, tem, sabe, legalizado. Os caras me tiraram do ar. Absurdo, ridículo. O YouTube tem 2 canais, né? O João Carlos Boldan e o Além de Agulhas, tá? Onde os programas estão aqui, esse inclusive. E o site jcbaldão.com.br. Aproveito a oportunidade desse intervalo rápido da entrevista. Semana que vem estarei em Cuiabá fazendo um curso, então nós vamos reprisar o programa Saúde. Eu ainda vou escolher o que nós vamos ver, tá bom? Se tiverem alguma sugestão de algum programa que você viu recentemente, escreva no meu Face ou por e-mail jcbaldão@gmail.com e a gente vai reprisar um programa. Tem mais de 300 visualizações do nosso programa hoje. A Romina Soma, magnífica entrevista. Só basta querer e estar disposto realmente a colocar em prática a técnica para transformar a nossa realidade, diz ela. Inserir informações positivas na nossa consciência e eliminar definitivamente as negativas. Estou aprendendo muito, muito grato, Romina. Exatamente isso, e ela falou de um ponto muito importante aí, Baldan. Diga, vamos lá. Que não precisa acreditar. Pelo fato de estarmos trabalhando na matriz, né, na consciência não local. Porque quando eu trabalho aqui na minha consciência local, eu preciso acreditar. É importante acreditar, né, para eu me convencer de que eu posso mudar, por exemplo. Mas trabalhando na minha consciência não local, na matriz, eu não preciso acreditar. Eu posso trabalhar como cientista, inclusive. Sabe, laboratório? Faz a pesquisa, anota os resultados. Né? Então, você pode usar a homeostase dessa forma. Mas precisa querer. O querer é de extrema importância, senão você desfaz a informação, mas refaz, reconstrói imediatamente. Então, querer é muito importante. Basta querer, eliminar o negativo, inserir o positivo. E não tem ordem, né? Pode inserir o positivo, eliminar o negativo, não tem ordem certa, não precisa. Mas ela resumiu perfeitamente bem o que é a homeostase. Agora, uma coisa que eu sempre falei, né? Eu até falei com ela assim, ó, você é minha amiga, tal, não sei o quê, mas eu sempre faço perguntas difíceis, capciosas no programa, porque faz parte do programa, né? Mas pra mim você não vai fazer, né? Boa, agora. Agora. Já vou eliminar aqui os medos. Os medos, vai. Já vou eliminar aqui com a homeostase. Brincadeira. Cida, uma das coisas que eu tive, eu fiz um curso com o professor Sérgio Secato, que eu considero como amigo, de vez em quando a gente fala, até consigo falar com ele por telefone, é muito interessante. Eu recebi uma mensagem importante, mas não dá para responder agora. A questão é, você apaga uma memória e cria algo, quer criar algo, mas as coisas acabam não acontecendo quando planejado. Como é que você responde isso? Alternativa A, tentativa de controle. Alternativa B, homeostase mal feita. Alternativa C, era para ser tudo diferente. Alternativa, você foi até A, B e C, né? A, B e C. Alternativa D, não encontrou ainda as informações que não permitiram essa mudança. Agora, importante também, quando a gente escolhe uma mudança num estado limitado de consciência, pode ser que essa mudança não seja a melhor para mim, tá? Como, por exemplo, eu escolho...
Aí eu lembrei agora de uma coisa, Valdão, que a gente passa muito quando é jovem. Não sei se você passou. Sabe aquele namorado que você quer de todo jeito? Quer, sofre, faz de tudo pra ter esse namorado e não dá certo. Aí depois de passa 1 ano, 2, você olha pra ele e fala, graças a Deus que não deu certo. Que não deu certo. Não é? Porque a escolha estava sendo a partir de uma consciência limitada. Pode ser que a consciência maior, que é bondosa, não tenha permitido, né, a sua própria consciência, as informações inconscientes suas não tenham permitido isso e era o melhor para você. Porque com a homeostase a gente sempre fala assim, eu escolho a minha meta, eu trabalho com homeostase e desapego. Eu quero ir trabalhar na Bahia. Eu começo a trabalhar todas as informações na minha consciência para ir trabalhar na Bahia, mas eu desapego. Pode ser que a Bahia não seja a melhor coisa para mim nesse momento e pode ser que a própria consciência como um todo me mostre um outro caminho. Então, estar desapegado do resultado e observando o caminho, o que se apresenta para você no caminho, porque o universo, essa consciência maior, ela conversa conosco o tempo todo. O Prandini fez uma pergunta, ele fez a alternativa E, muito interessante. Qual o mesmo enunciado da pergunta? O enunciado da pergunta, eu vou repetir, porque eu também estou refletindo, baseado em todas essas respostas que a Cida está falando para a gente. Às vezes a gente utiliza a homeostase quântica, que é o meu caso, né? No sentido de que a gente quer determinada coisa, né? Quer determinada pessoa, quer determinada situação, quer determinado resultado profissional, enfim, seja lá o que for que você deseja, você começa a criar comandos segundo os códigos codificadores que a Cida falou, e de repente vem uma realidade totalmente diferente daquilo que você imaginou. Então, pelas alternativas que eu perguntei, era querer controle, fazer a homeostase de uma maneira inadequada, ou era para ser algo totalmente diferente, A, B e C. E a D você falou que de repente não era aquele caminho que você realmente deveria seguir. E parece isso muito adequado, porque ela deu até o exemplo do namorado, da namorada que você gostaria, e depois de um tempo você olha e você fala, nossa, do que me livrei, né? De não ter dado certo, exato, né? Exato. Porém, Baldão, o que nós falamos é o seguinte, se você escolhe, né, um determinado objetivo e se você trabalhar com homeostase e realmente encontrar todas as informações na sua consciência que estão servindo de obstáculo para você chegar a esse objetivo, você chegará, né? A não ser que, eliminando as informações negativas, eliminando os padrões, eliminando as crenças, condicionamentos, trabalhamos com todas essas informações. Você, de repente, tem mais clareza e você diz, olha, isso não é, você mesmo tem essa conexão, né, com o seu eu interior, com a sua consciência maior. Você diz, isso não é o melhor para mim. Vou fazer outra escolha agora, né? Isso é muito interessante, porque também tem isso. A gente não tem, de fato, o que realmente esse plano da não localidade, esse plano arquetipal, esse plano divino, o plano espiritual, tem, na verdade, pronto para você, né? A gente às vezes acha que está enxergando alguma coisa, que você acha que aquilo é o melhor para você, mas parece que às vezes o próprio universo, alguma coisa diferente, acaba te levando para outras paragens e outros caminhos, né? Na verdade, a gente estando mais em equilíbrio afinado, se você se harmonizar com a não localidade... Aliás, eu aprendi uma coisa com o Sérgio, e que eu acabo utilizando muitas vezes na vida, quando a gente tem alguma dificuldade, você coloca esse prato de questão, uma interrogação, para não localidade. Isso, exatamente. E espera que venha a resposta, que ela de uma maneira ou de outra aparece, não é? Exatamente, mas é perfeito. Se você me permite, Baldão, eu vou dar um exemplo meu. Por favor. Né, do que aconteceu comigo, que eu acho que ilustra bem essa questão, resolvendo a não localidade, como você mencionou. Eu tive um vizinho que gritou muito feio comigo, na verdade foi por causa do meu cachorrinho, eu estava lá na rua e ele não admitia que passasse na calçada dele, e ele gritou muito feio comigo. E eu fiquei eliminando como funciona a homeostase, fui observar tudo que eu senti pelo fato do vizinho ter gritado comigo,
né? Ter sido mal educado, agressivo. Então eu fiquei com raiva, triste, me senti muito invadida e assim por diante. E eu eliminei tudo. E eliminei e... Só não conseguiu eliminar o vizinho, né? Não, o vizinho não, eu deixei lá. Ainda sou boazinha. Só que não sumia de tudo. Sabe essas informações? Sabe essa coisa que eu já... Né, a mágoa toda e ainda tinha uma coisinha, não era muito, mas tinha. Eu falei, mas tem alguma coisa ainda, o que será? Bom, fato é que ele gritou de novo comigo, acredita? E eu tava na minha calçada e ele gritou de novo comigo. Aí eu usei uma coisa que a gente procura sempre ensinar e praticar, né, principalmente, que é silenciar. Então à noite eu silenciei 2 noites. Eliminando, sendo honesta e vendo o que tinha aqui dentro ainda para eliminar. E eu fiz esse decreto do qual você falou, que é resolver na não localidade. Quando eu fiz isso, à noite eu tive sonhos, porque a não localidade manda informações, né? E o sonho me trouxe quais eram as questões que eu tinha que resolver. E quando eu resolvi essas questões, o ranço que ainda tinha com o vizinho foi embora. E tinha uma coisa muito a ver com agressividade e gritos. Então, da sua história. Na minha história. Que você não havia ainda visto. Que eu não havia visto, eu não havia acessado ainda. E esse exemplo, essa história que você acabou de contar, Cida, se você me permite um comentário, eu acho muitíssimo importante, um pouco até do que às vezes o cristianismo explica, né, que os inimigos, né, a gente tem que amar os inimigos, tem que orar pelos inimigos, porque na verdade eles são nossos verdadeiros e grandes mestres. São os grandes mestres, são os mestres maravilhosos, principalmente família, sabe família? Família. Sabe aqueles que sabem onde apertar seus botões? Sim. Né? Na verdade são só mestres. Uma situação, quando a gente aprende com homeostase, sabe, eu estou pensando aqui, Baldão, qual foi para mim a grande diferença da homeostase, antes de eu continuar essa frase que eu estava falando, foi que a homeostase, ela é uma prática para todos os ensinamentos que a gente recebe, sabe, do perdoar, sabe aquela história, tem um ditado que diz assim, ficar com ódio do outro é a mesma coisa que beber um copo de veneno e querer que o outro morra. E é fato, né? E é fato. Agora, como é que eu não sinto essa dor, essa mágoa, essa raiva? Porque os ensinamentos são belíssimos, mas como eu faço para eu conseguir botar esses ensinamentos em prática? Porque às vezes parece, meu Deus, só eu que não consigo, né? E, na verdade, porque tem uma dor aqui muito grande, tem uma mágoa grande. Então, a partir do momento que alguém faz alguma coisa comigo e eu consigo mudar a lente do telescópio, sabe aquela lente? Tá para lá, não tá? Pro outro que fez? A partir do momento que eu consigo virar essa lente e colocar para mim e olhar aqui dentro o que é que eu estou sentindo pelo que o outro fez, eu mudando esse foco, eu elimino o que eu sinto e a dor pelo outro some, a mágoa pelo outro some. A gente começa a tomar conta do timão da nossa própria vida. Exatamente. Isso é muito importante. Cida, acabou nosso programa. Que tava tão bom. Tá começando a começar, né? Começando a começar, é assim mesmo. As pessoas sentam aqui e falam assim, nossa, 1 hora para falar. Eu falei, fica tranquilo, que a hora que acabar você vai falar, nossa, mas já passou. Porque eu deixo as pessoas, eu gosto muito de deixar as pessoas à vontade, fazer como se fosse um bate-papo e acaba sendo muito gostoso, né? Nossa, passa muito mais rápido. Muito do que você imaginou. Não né? senti uma hora. É que o xereque começa a olhar feio, começa a coçar a barba ali, não tem como, né? Enfim, faz parte do show. Então, você vai dar algum curso, alguma palestra que você queira anunciar? Se os contatos, como é que podem te achar? Tenho palestras, posso falar? Por favor. Tem que dar uma olhadinha aqui. Nós temos 2 palestras para acontecer em São Paulo. Uma, inclusive, que é com um produto novo do Instituto, que é homeostase quântica informacional para gestão empresarial. Então, nós temos uma palestra para empresários, para pessoas que tenham esse interesse, que vai ser na Rua Flórida, 1568. É no espaço Franklin Covey. Né? O contato para essa palestra, que será dia 10/8 às 19h30, é o e-mail palestrahqi@hotmail.com. Então, se as pessoas tiverem interesse aqui no Brooklyn Novo, podem ficar à vontade, entrar em contato, fazer sua inscrição
e eu tenho certeza que vão gostar muito dessa palestra. Para quem mora na região do ABC, lá em São Bernardo, onde eu moro, né, eu vou ter uma palestra no Espaço Ivone Yoga no dia 11/8, às 19h30 também. Fiquem à vontade, na Avenida Senador Ricardo Batista, número 495. Entre em contato pelo 97369-6598, 011 São Paulo, 97369-6598. São muito bem-vindos para conhecer mais, né? Porque aí lá são 2 horas, Valdan, 2 horas de informação sobre o que é essa homeostase, sobre a física quântica que embasa toda a nossa homeostase. Fiquem à vontade para ir lá nos conhecer e participar. Eu recomendo não só o tema, como a palestra também, como a palestrante também. Vocês sabem que aqui no programa Saúde tem uma coisa absolutamente importante e fundamental. Eu só trago pessoas de que a gente tem um crivo, a gente tem um certo, né, tem uma preocupação. Às vezes umas pessoas querem dar palestra, querem vir dar entrevista, a gente fala, vamos ver a agenda, e ficamos vendo a agenda, né, porque tem um certo critério que eu faço questão de estabelecer o meu nome, o meu trabalho, e tem que ter um pouco de qualidade, tem que ter muita qualidade, porque senão não aparece mesmo, né? Eu quero agradecer muito a vinda porque ela veio importada, né? Ela fez importada diretamente de São Bernardo do Campo. Exatamente. Eu estava no banho ainda, ela mandou uma mensagem, já cheguei, falei, calma, né? Calma. Falei, eu venho de longe, né, Valdão? Tem que chegar cedo. Tem cipó, tem rios para passar, canoas, né? Até a gente conseguir fazer a mudança pela não localidade, A gente vai chegar lá, Ela veio importada direto da não localidade, aqui diretamente para os estúdios da UTV. Muito obrigado, Cida. Valdão, eu sou extremamente grata de coração. Uma felicidade muito grande estar aqui falando com você. Estou muito feliz de falar um pouquinho mais do Sérgio, né, que desenvolveu a técnica da homeostase, que é muito boa para todo mundo, para integrarem com tudo. Maravilha. Muito grato também pela sua presença, pelas suas informações, com certeza esclareceu muita coisa para os nossos internautas. Esse programa vai para o YouTube, João Carlos Baldan, e o canal Além de Agulhas, tá? Ele estará disponível lá para vocês ouvirem novamente, fazerem novas consultas, enfim, sempre aprendendo um pouco mais. Já aprendemos um pouco mais, bastante importante sobre a homeostase quântica hoje. Próxima semana, segunda-feira, não estarei aqui, como eu disse, em Cuiabá, faremos uma reprise. Se tiver algum tema, senão eu mesmo escolho, eu farei a reprise que eu achar mais conveniente. E daqui 15 dias estaremos novamente aqui ao vivo, com muita alegria, fazendo mais um Saludes. Nos trabalhos técnicos foram do Paulo Xerec, o diretor aqui, segundo eu ganhei um diretor aqui, é o James Edward Brown. James Brown. A direção geral de Alberto Luchetti. Muito grato pela assistência. Desejo a todos uma excelente semana e até mais.